Oi, gente, boa noite. Prontos para o último dia do nosso desafio? Então, hoje a gente vai falar sobre home office. Mas eu espero que sinceramente, lá do fundo do coração, eu espero que você que chegou até aqui esteja com a cabeça cheia de ideias, que você já tenha implementado algo dessa semana, desse desafio. Me conta, gente, eu fico tão feliz quando alguém consegue implantar alguma coisa e faz uma transformação. Me conta que eu vou ficar muito, muito, muito feliz. Faz tudo valer a pena quando a gente tem esses retornos, tá? Hoje, além do home office, eu decidi trazer um conteúdo a mais para vocês. Um plano de ação, de como implementar tudo que a gente conversou nessa semana de desafio. Então, eu vou ter que correr um pouquinho para poder passar tudo para vocês no tempo que a gente tem aqui, né? Mas vai dar tempo, pode ficar tranquilo que vai dar tempo de falar sobre tudo. E aí eu eu montei esse plano de ação para conseguir passar tudo, além de como implementar tudo depois, tá? Vamos começar então? Vamos lá? Vamos lá primeiro. Gente, para os fundamentos! Voltamos lá nos fundamentos, que são a necessidade. Então você vai parar e vai pensar o que você precisa para o seu home office. Você precisa de um notebook, você precisa de impressora ou não, você vai trabalhar sozinho nesse espaço, ou alguém vai dividir esse home office com você, o que você vai precisar nele? Faz uma listinha, tá? De tudo que você vai precisar nele. Depois a gente vai buscar inspirações, né? Como a gente já conversou, dentro da sua personalidade, do seu estilo, entra no Pinterest e procura inspirações lá. Tem as nossas pastas, que eu já falei pra vocês, quem tá inscrito recebeu o link das nossas pastas, mas você pode procurar lá também no Pinterest e vai achar Marcela Carvalho. E lá já tem separadinho por pastas, home office, cozinha, quarto, as inspirações de cada coisa, tá? Cuidado que o Pinterest é um poço sem fundo. A hora que você vê, você ficou 2 horas lá passeando, porque é uma delícia ficar lá dentro procurando inspiração, tá, gente? E depois disso, vê a sua realidade. O que disso tudo encaixa dentro da sua realidade, tá? Então, os mesmos fundamentos para qualquer ambiente, tá bom? Vamos passar para frente. Os elementos as funções do home office, né? Para que serve o home office? Primeira e primordial, função trabalho, né? Seja trabalho ou seja estudo, né? Para quem tá, por exemplo, se preparando para concurso, esse tipo de coisa, faz parte, né, do trabalho estudar. Então a gente tem que pensar nessa função primordial dele, né? Outra função que a gente tem que pensar muito é que ele tem que estar ergonomicamente correto. O que quer dizer isso? Que ele te proporcione você ficar sentado, trabalhando numa posição que não te faça mal fisicamente, tem que te fazer bem. Então, ou seja, a cadeira tem que ser ergonômica, a bancada tem que estar na medida certa, o espaço para você colocar as pernas, o apoio para pés, tudo isso tem que estar dentro do ergonômico, porque senão você vai começar a sentir dores e ninguém quer isso, né? Outra coisa, ele tem que te proporcionar foco, porque se for um lugar que te dispersa, seu trabalho não vai render, seu estudo não vai render. Então ele tem que ser um lugar que te proporciona foco. Você imagina se o seu home office fosse no meio da sala de TV, onde os seus filhos, por exemplo, estão vendo desenho animado. Como que fica seu foco no meio disso? Entendeu? Então a gente tem que pensar que tem que ser um espaço que te proporcione foco, tá bom? E a produtividade, que uma coisa tá meio que ligada na outra, né? Quando você tá com foco ali bem certinho, aumenta a sua produtividade. Então a gente tem que pensar nos elementos ali também que vão te trazer produtividade, né?
essa escolha de home office hoje é uma escolha para muitas pessoas ou é uma imposição para outras, traz suas vantagens e desvantagens, né, gente? Então a gente tem que pegar o que a gente tem e fazer do limão uma limonada, que seja uma limonada bem gostosa, né? Elementos essenciais para o home office: a mesa de trabalho, obviamente, que tem que estar da altura correta. A altura correta para a mesa de trabalho depende muito da sua altura. Para isso, a gente pode trabalhar com mesas compradas prontas, que estão ali na média do ergonômico, e aí você regula a sua cadeira para ficar confortável. Ou você pode fazer uma mesa sob medida para você, se você é muito baixo ou muito alto, né? Fora da média padrão, tá? Para minha altura, as mesas padrão servem muito bem. Eu tenho 1,64 m, então ela serve muito bem. E geralmente a padrão tá ali entre 73 e 75 de altura, tá? Cabe muito bem para a maioria das pessoas. Computador, lógico, todo mundo hoje trabalha no computador. Prateleiras e armários para você poder guardar aqueles materiais de apoio, né? Às vezes é papel da impressora, tinta da impressora, caneta. No meu caso, canetinha, eu adoro começar projeto fazendo na canetinha. Então, assim, tudo que você precisa ter espaço para armazenagem. Isso pode ser prateleiras, pode ser armário, pode ser gaveteiro. Então, tem muita coisa aí que você pode trabalhar, tá bom? Seja bem-vindo todo mundo que tá entrando aqui, gente, um prazer recebê-los. E as gavetas, né, que no caso o gaveteiro que eu acabei de falar, tá? Então pensa nesses elementos essenciais que a gente vai trazer nas opções de home office pra gente comentar, tá bom? Vamos começar então a comentar as inspirações que eu trouxe de home office, bora lá. Vamos lá, esse primeiro home office, que é um charme, né, gente? Ele é um home office, mas é um quarto de hóspedes também. E que é o que está acontecendo na maioria dos apartamentos que a gente está fazendo. A gente faz muito apartamento inteiro, projeto de apartamento inteiro, e sempre quando não tem um espaço para home office e outro para hóspedes, a gente está agregando esses dois no mesmo espaço, tá? Dá para fazer, dá para ficar confortável e muitas ideias aqui em cima disso. Aqui, o que usou-se? Usou-se uma cama, no caso aqui, ou gavetas embaixo ou bicama, lá no cantinho da janela. E aqui veio a bancada de fora a fora, ou seja, você tem um espaço grande de trabalho, você pode meio que se espalhar por ali. Cuidado com os bagunceiros, que tem muito espaço para fazer bagunça também, para quem não é muito organizado. No caso, desculpa, aqui do lado da cadeira a gente pode ver que tem um armário, tá vendo? No cantinho lá de baixo, no cantinho de baixo esquerdo. E em cima a gente tem armário e tem prateleiras. Então essas prateleiras podem ser para guardar objetos que você vai usar no dia a dia, ou pode ser para colocar objetos decorativos também, para esse espaço também ser um espaço decorado, agradável para você ficar, né? Lembrando a máxima de sempre: se você cuida da sua casa cuida de você. Então a gente tem que estar se sentindo bem ali dentro. Então vamos cuidar da nossa casa pra gente se sentir bem no home office também, né? E no caso aqui, a cadeira, a gente só tem que ver. Eu gosto de usar cadeira giratória com regulagem de altura, tá? Mas se você for usar uma cadeira fixa, testa a cadeira primeiro, tá, gente? Vê se ela tá com a altura ideal pra você, que você consiga sentar e ficar com os pés no chão certinho, ao mesmo tempo que você consegue apoiar os cotovelos em cima da em cima da mesa sem fazer esforço, tá? Então eu sempre dou essa dica para os meus clientes: ou você coloca uma cadeira com regulagem de altura, ou você tem que fazer esse teste para ver se vai ficar ergonomicamente correto. E os charmes desse home office, né? No caso, o espelho
entre a bancada, olha pra você ver lá embaixo, entre a bancada e os armários de cima é espelhado, ou seja, você dá a impressão que o espaço é maior. E atrás foi colocada a televisão. Olha que legal. Ou seja, se a pessoa quer assistir uma aula, por exemplo, na TV, ao invés da tela menor do notebook, é só ela virar e ela consegue assistir a aula na TV atrás. Legal, né? Ao mesmo tempo que o hóspede, se esse suporte da televisão for articulado, ele vira a TV e consegue assistir TV também. Ou seja, todas as funções do ambiente foram bem pensadas aqui nessa inspiração que a gente está conversando. Vamos para a próxima? Hoje a gente não pode demorar muito porque tem um plano de ação para implementação, né? Vamos para o próximo. Esse aqui um pouquinho mais dramático, que eu sempre gosto de trazer um dramático, né, gente? Esse aqui em qualquer cantinho cabe. Você só tem que pensar na questão do foco e da concentração. Para onde você vai colocar esse cantinho. Não pode ser um lugar barulhento, né? Então, o que foi usado aqui? Uma marcenaria sob medida, né? A bancada para o computador, a prateleira em cima para decorativa e uma arandela para dar um charme. A luz muda tudo, né, gente? E ela tá posicionada perto da janela. Ou seja, se eu abro essa cortina que a gente tá vendo no canto, vai entrar luz natural. E isso é muito legal de pensar também, de colocar essa sua mesa de trabalho perto da luz natural, que é a melhor que tem pra gente trabalhar, né? E no caso aqui, a cadeira também, o design da cadeira é muito charmoso. Esse laminado madeirado também é muito estiloso, né? Muito chique. Então ficou esse cantinho muito estiloso. Eu gostei muito dele. Vamos pro próximo. Esse também é hóspede com home office, mas já tem uma outra leitura. Olha como nesse caso a armazenagem já você consegue bater o olho e ver que a armazenagem foi uma necessidade daquela das listinhas dos fundamentos. Porque olha a quantidade de armazenagem que se tem, tanto em cima da bancada quanto embaixo da janela, tá vendo que tem aqui um baú, quanto na lateral da cama, embaixo da cama e em cima da cama. Ou seja, é um ambiente onde você tem uma armazenagem imensa. Então, isso com certeza foi uma necessidade que estava na listinha lá no início. Quando você foi começar a pensar no espaço, isso estava na listinha. Um outro detalhe aqui que eu gostei muito foi essa luminária. Olha o charme que deu, gente. Ela tem todos esses focos assim, né, embaixo, e provavelmente esse teto não tem gesso, ele é na laje, porque a gente não vê nenhum outro ponto de iluminação aqui, tá? Quando é assim, quando não tem outro ponto de iluminação, eu gosto de colocar ou uma luminária de mesa ou uma fita de LED embaixo aqui desse armário para iluminar a bancada. Porque muitas das vezes a gente trabalha à noite ou no finalzinho do dia, quando a luz já não tá tão boa. Então você tem essa opção de acender essa luminária de mesa ou essa fita de LED embaixo do armário, que ajuda muito. Tá? Então pensa nisso, porque a gente nem sempre tem a luz do dia na hora que a gente precisa trabalhar. Então tem que pensar nisso também, tá bom? Vamos pro próximo. Olha esse, que legal. Gente, eu amo madeira com azul. Amo de paixão. E olha como que fica rico essa combinação. As prateleiras de madeira, o ripado atrás no azul marinho e a bancada na madeira. E o armário embaixo é um ripado também, mas é num cinza clarinho. Então você tem 3 tonalidades nesse projeto. E você vê que ficou uma coisa super equilibrada, não ficou nada... você pode pensar assim, nossa, 3 acabamentos diferentes, vai ficar muito cheio, muito pesado. Não, ficou super harmônico, porque uma coisa combina com a outra, né?
E a questão dos... eu também adorei esse, Ana Paula, porque eu amo azul. Então, azul com madeira, tô apaixonada ultimamente com essa combinação. Esse painel ripado, ele pode ser feito sob medida, ou hoje você encontra muitos fabricantes entregando painel ripado modulado. Então você consegue pela internet também, tá? Tem papel ripado, tem painel ripado, tem uma série de empresas que estão fazendo essa parte de modulados no ripado, tá? Então, ou seja, você consegue comprar pela internet e você mesmo instalar. E essa bancada é uma bancada muito simples. Então você consegue ir na Leroy Merlin. Presta atenção na dica. Vai na Leroy Merlin. Lá eles cortam as pranchas do tamanho que você quiser, tá? Eles têm esse serviço. Você pede para cortar do tamanho do seu espaço, mede seu espaço primeiro, antes de você ir lá, e pede para cortar tanto as prateleiras quanto a bancada no tamanho que você quer. E compra as mãos francesas para você poder instalar as prateleiras e a bancada. E esse armário de baixo, este aí, provavelmente é sob medida, é de marcenaria, mas você pode comprar um armário baixo pronto. Você só tem que tomar cuidado com a altura dele, se vai estar na altura que encaixa direitinho embaixo da sua bancada, lembrando das normas ergonômicas que eu falei antes, né? Seu pé tem que estar no chão e seu cotovelo tem que estar apoiado na mesa sem nenhuma resistência, tá? Esse pra mim é o mais bonito até agora, tá, gente? Amei de paixão esse. E aí, a gente vai para este último, tá? Aqui eu trouxe 3 vistas desse último. No caso, esse é um projeto nosso, que já está executado, já está pronto. A gente ainda não fez as fotografias oficiais, a gente tem as fotografias nossas, né? Então, no nosso Insta já tem ele, mas as fotografias oficiais ainda não estão prontas. Aqui trabalha um professor. Então, um pedido dele lá na listinha de necessidades era a questão acústica do home office dele. Então, o que a gente fez? A gente trabalhou com essas placas acústicas aqui do lado dele, e na parede, na frente dele e na lateral, a gente colocou eu não sei se pode chamar de papel de parede, mas a gente encontra como papel de parede. Só que ele é uma espuminha. Então ele tem um 3D, ele é um papel de parede 3D, que ele é uma espuminha. E espuminhas são ótimas para acústica. Então o escritório tá quase todo nesse acabamento, que ajuda muito na acústica, e ainda assim nós colocamos mais 2 placas de acústica do lado dele, para melhorar, tá? Porque ele só dá uma aula online, então o áudio dele tem que estar perfeito. E aqui a gente também usou a mistura, ó, de madeira com, no caso dele, esse laminado clarinho, bem clarinho, porque ele queria uma coisa leve, porque ele não podia ter muita interferência na câmera. Por exemplo, se você olhar aqui atrás de mim, ó, a gente tem bastante interferência. A gente tem meus quadros, a gente tem uma plantinha, a gente tem luminária. No caso dele, precisa ser um fundo mais liso, para não tirar a atenção dos alunos. Então, atrás dele fica um armário de 3 portas, comprido, bem lisinho, então não interfere em nada na imagem, né? Ficou muito legal e ele está gostando muito, o que é o principal, né? E agora nós vamos para o plano de ação. Como que a gente vai pôr tudo que a gente conversou em prática, né? A gente, enquanto eu vou achando aqui, eu vou conversando, gente. A gente tem que fazer esse plano de ação para a gente conseguir colocar tudo que a gente pensou e quis e viu como necessidade em ação, não é isso? Por quê, gente? Vamos de novo? A casa tem que estar bem cuidada para ela cuidar da gente. Vamos pensar mais a longo prazo. É um lugar que a gente cria memórias, né?
A gente cria muitas memórias na nossa casa. Eu tenho memórias de cada casa que eu já morei. E olha que eu já morei em muitas. Eu já morei em várias cidades diferentes. Então, assim, são memórias afetivas. Eu lembro da minha casa de quando eu tinha 4, 5 anos. Eu lembro de brincar onde eu brincava, como que era meu quarto, eu lembro de tudo. Então isso são memórias. E o que você está fazendo hoje para criar memórias de hoje? Como que estão as memórias dos seus filhos na sua casa hoje? Eles estão criando memórias boas? Sua casa tá levando a eles a criar memórias boas? Ela tá bem pensada? Ela foi cuidada para cuidar de todo mundo? Né? Às vezes a gente tá num momento de privação mesmo, que a gente tá economizando, alguma coisa assim. Mas não precisa de desleixo, né? A gente pode fazer pequenas mudanças, essas que eu vim falando a semana toda, que às vezes custam muito pouco. Às vezes, gente, é uma lata de tinta que você compra e muda a tonalidade do quarto do seu filho, que vai trazer muito mais conforto e ele vai ficar muito mais feliz. Então, assim, são às vezes pequenas coisas mesmo que a gente consegue criar essas memórias através dessas pequenas mudanças. Né? Então vamos lá para esse plano de ação, para a gente conseguir colocar todas as boas ideias que você anotou aí nessa semana em prática, né? Então vamos lá, anota esses tópicos, porque você vai precisar deles para montar seu plano de ação, tá? Identificação das necessidades. Vamos lá, primeira coisa, você vai colocar aí no papel quais os ambientes que você quer mexer. Quais os ambientes da sua casa que você fala assim, olha, eu preciso trabalhar a cozinha e o quarto do meu filho. Ou não, eu preciso trabalhar o home office e a minha sala. Então, lista quais são os ambientes que você precisa trabalhar na sua casa, tá? Coloca todos que você precisa trabalhar. Você não precisa executar todos de uma vez, lembra disso? Você coloca para você montar o plano de ação e depois você vai executando aos poucos, se você não puder executar tudo de uma vez, né? Dentro da sua necessidade, o que você precisa dentro daquele ambiente? Vamos supor, na sua lista tem banheiro, tá? Então, dentro da sua necessidade, você chegou lá no seu banheiro e falou assim, olha, esse banheiro tá sem graça, esse banheiro tá sem armazenamento, mas os metais estão legais, eu posso manter, eu não preciso trocar a bacia sanitária e cuba, anota isso tudo, tá? Mas eu preciso trocar o box que tá estragado e eu preciso de um chuveiro melhor, vamos supor. E ele tá muito sem graça, todo brancão. O que eu posso fazer pra melhorar isso? Então, primeiro você vai anotar todas as necessidades e você vai fazer isso para cada ambiente, tá? E aí, a gente vai para a parte do levantamento das medidas. O que é isso, gente? Não é um bicho de 7 cabeças. Não precisa preocupar, tá? Você só precisa de uma trena. O que é uma trena? Como se fosse uma fita métrica, mas você compra em loja de material de construção ou na internet também, você encontra fácil. Eu sugiro pelo menos uma de 3 metros. Eu gosto mais da de 5. Eu tenho uma que é a que eu uso mais, que é essa de 8. E eu uso muito também. Aí, no caso, é só pra contar pra vocês que existe, tá, gente? Vou trazer na verdade. Vocês não precisam dela, não. A eletrônica, tá? Eu uso muito essas duas. Mas você só precisa de uma trena normal, tá bom? Pra fazer a planta baixa, tirar as medidas e fazer a planta baixa de cada ambiente que você quer transformar. Marcela, o que é planta baixa? Não é um bicho de 7 cabeças, gente. Imagina que você tá lá no teto, olhando para baixo da sua sala, tá? Você vai desenhar tudo que você tá vendo no papel. A parede daqui, a parede daqui, a porta tá aqui, mas a parede continua, a outra parede tá aqui e a janela tá nessa parede, tá? Colocou tudo nesse desenho como se você estivesse olhando para cima e vai medir cada espaço desse, tá?
Não é um bicho de sete cabeças, gente. A gente tem um serviço aqui no escritório que chama Consultoria Transforma. Então, assim, a gente passa em que a gente é uma consultoria online que a gente atende o Brasil todo. Então, como a gente atende online, 100% online, a gente passa essas instruções de fazer levantamento para todos os clientes da consultoria e todo mundo consegue fazer, tá? Então, não é um bicho de sete cabeças. Quando o cliente está tendo um pouco de dificuldade nesse levantamento, a gente pede para mandar foto do ambiente pra gente, aí a gente marca com o sistema do WhatsApp mesmo. Olha, eu preciso dessa medida aqui, eu preciso da medida do teto do piso ao teto, eu preciso da medida da janela até o canto. Então, é muito tranquilo para fazer. Até hoje, ninguém de todas as consultorias que a gente já fez pro Brasil inteiro e até para fora do Brasil, a gente já atendeu a cidade do Porto, em Portugal. Todo mundo conseguiu fazer, tá? Então, você vai conseguir também fazer isso. Por que a gente precisa dessas medidas detalhadas? Tá? Vamos pensar numa sala. Por que eu preciso dessa medida? Como que eu vou saber qual sofá que vai caber lá? Como que eu vou saber qual mesa de jantar que cabe? Se eu não tenho essas medidas previamente, eu posso comprar uma mesa de jantar que vai ficar um trombolhão no meio da sala. Ou uma mesa muito pequenininha que não vai ficar legal lá. Então, assim, tenham um cuidado com essa parte do levantamento, tá? A terceira, né, na verdade, é a pesquisa de referências, que a gente já vem falando nos fundamentos também. Aqui a gente gosta muito de fazer pelo Pinterest. E a gente já tem as pastas, né, separadas. Para quem fez a inscrição já tem o link da nossa. Mas você pode pesquisar no Pinterest Marcela Carvalho Arquitetura, que você vai achar também. Fora muitas outras inspirações do mundo inteiro. Cuidado que aquilo é um buraco sem fundo, gente. A hora que você vê, você ficou uma hora e meia lá passeando, tá? Mas seleciona, cria uma pastinha para você e coloca ali tudo que você gostou de todos os ambientes que estão na sua lista, tá? Essa pesquisa de referência é muito importante, porque aí você vai começar a montar esse quebra-cabeça do que é montar cada ambiente, tá bom? Aí a gente passa para a seleção de mobiliário, que é uma fase muito gostosa de fazer, eu adoro, mas tem gente que tem uma certa dificuldade. Por isso, quando você está com as medidas na mão, ajuda muito. Porque, por exemplo, olha, eu escrevi na minha lista de necessidades da sala que eu preciso de um sofá de 2 lugares, né? Mas eu sei que a minha parede, onde eu vou conseguir colocar esse sofá, tem tanto de medida. Então, eu sei que o meu sofá tem que ser um pouco menor do que isso, porque senão não vai caber. É simples assim, né? Então, e tem milhares de sofás para escolher, gente. Mas tem muito sofá para escolher. Só na internet, você pode ir na Opa, você pode ir na Tokstok, você pode ir na West Wing, que é um clube de compras, que às vezes você encontra umas promoções legais lá. Que mais? A Líder Interiores, eu gosto muito da Líder e eles entregam no Brasil inteiro. Eu fiz uma listinha aqui para eu não esquecer de nenhuma indicação, gente. Meu móvel de madeira também tem muita coisa legal. E até no Mercado Livre. Mercado Livre também tem algumas coisas legais, tipo uma estante de aço que eu comprei para colocar na minha despensa, foi no Mercado Livre. Então, assim, tem muita coisa na internet para você conseguir achar e fazer o seu aí, tá bom? Vamos para definição de paleta de cores e texturas, gente. Às vezes não precisa quebrar nada, é só uma questão de cor, de textura no ambiente, né? Então vamos definir quais cores que você gosta, que você se sente bem. Não existe certo e errado. Existem algumas cores que acalmam, algumas coisas que agitam, algumas coisas que te ajudam no foco. Então é uma escolha muito pessoal. Eu não vou te falar que, olha, não, na sala tem que ser a cor tal ou a cor tal. Não existe isso, tá? É muito do seu estilo. Aqui entra o seu estilo, tá bom? Às vezes não precisa quebrar nada e com a cor a gente vai mudar. Então, não necessariamente tinta. Pode ser um papel de parede.
pode ser um revestimento, pode ser uma cortina colorida. A cortina, além da cor, ainda traz textura. Então, vamos pensar em todos esses itens nesse item definição de paletas e cores. Mas a gente tem que pensar na harmonia disso, né? Então, eu vou pensar, tá, eu quero meu sofá da cor tal. Então, qual cortina que fica harmonioso com esse sofá da cor tal? Entendeu? Os adornos também, eu tenho que pensar. Eu vou querer colocar adorno ali, aqui, ali e tal. Quais as cores que eu vou querer usar? Então, vai anotando isso tudo. Isso faz parte do plano de ação, tá? Pensar em tudo antes de começar a fazer. Gente, não começa a fazer antes de perguntar, de colocar isso tudo no papel. Você vai gastar dinheiro à toa. Com certeza você vai fazer um gasto que não vai ser legal, você vai ter que trocar depois. Então, não faz como a maioria das pessoas, começa a executar assim, atabalhadamente e não pensa antes. Tem que pensar antes, tá? Eu vou explicar um pouquinho como que a gente faz para vocês entenderem, tá? Esse planejamento, tá bom? A gente tem aqui no escritório, além do serviço de arquitetura, projeto de casas, esse tipo de coisa, a gente tem um serviço de consultoria online de pequenas reformas, pequenas mudanças. Então, como que a gente faz? Como essa consultoria é online e é para pessoas que não querem muita quebradeira, nem nada disso, querem dar um tapa no visual mesmo do espaço, a gente faz exatamente esse passo a passo aqui que a gente te falou. Então, a gente pergunta para o nosso cliente quais são as necessidades, pede para fazer o levantamento das medidas, faz a pesquisa de referência, pede para o cliente mandar foto do que ele gosta, faz a seleção de mobiliários, faz esse processo, esse mesmo processo. Eu tô contando para vocês o que a gente faz aqui dentro do escritório, tá? Tem muita gente que quer fazer sozinho, vai fazer sozinho. Eu já tô passando o passo a passo aqui, tá fácil de você fazer. E tem gente que vai querer nossa ajuda para fazer, igual a gente faz pro Brasil inteiro, tá? Então a gente também tá à disposição para isso. Então você tem dois caminhos. Um é fazer sozinho, o outro é usando essa estrutura, tá, gente? Não façam essa estrutura. Essa estrutura vai te ajudar muito, muito, muito. Agora, se você quer a nossa ajuda, você pode entrar em contato com a gente através do nosso site. A gente tem uma partezinha lá que chama consultoria e lá tem uma aplicação. Você faz a aplicação e entra em contato com a gente. Alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você para te ajudar nesse processo, tá? É lógico que não é nada obrigatório, gente. Você que decide se você quer fazer sozinho ou se você quer a nossa ajuda, tá? Tranquilo. O Transforma é uma das soluções que a gente tem, tá? A gente primeiro faz a planta. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Olha, gente, vou mostrar um projeto nosso pra você ver como que é. Tá. Aqui foi um projeto de consultoria, que é uma sala, tá? É uma sala e tem um cantinho do café aqui do lado, tá? Primeiro tirou todas as medidas. A cliente passou pra gente qual era o gosto dela, o que ela queria manter, quais peças ela queria manter. No caso aqui, ela queria manter as duas poltroninhas, ela queria manter uma mesinha, um banco que ela tem lindo, e o banco foi pra cá. Ela queria manter, se não me engano, o tapete, porque já tem um tempinho que a gente fez esse, e o sofá dela, que o sofá era muito bom. Lembra que eu falei lá no casa, no Salas, que o sofá é um dos itens mais importantes, porque se for um sofá bom, você só troca o tecido e pronto. Foi isso que ela fez. A gente aproveitou o sofá dela, ela simplesmente trocou o tecido, tá? Então, o que a gente fez aqui, o passo a passo? Ela mandou as medidas pra gente, mandou as referências e mandou as necessidades.
tá? A gente começou a fazer a consultoria para ela. Então a gente colocou cada coisa em seu lugar, isso chama layout. O que é cada coisa e onde está cada coisa. E a gente vai puxando setinhas, tá vendo? E especificando é falar o que é. Por exemplo, a poltrona tal, do modelo tal, da loja tal. Então isso para cada item, inclusive os decorativos, tá? Então é isso que você tem que fazer. Você faz a sua planta baixa e começa a anotar o que você quer colocar naquele espaço. Nesse canto aqui eu quero colocar o sofá. Nesse canto aqui eu quero colocar 2 poltronas. Cabe? Não cabe? A circulação vai ficar boa? Nesse canto aqui eu quero colocar a TV. Então você vai fazendo isso e puxando e desenhando na sua planta baixa que você fez lá no início do levantamento, tá bom? Te sugiro que se você for fazer sozinho, siga exatamente esse espaço que eu tô te mostrando, tá? Porque isso já foi validado, a gente atende o Brasil inteiro com esse tipo de consultoria. Então eu sei que se você seguir esse espaço vai dar certo, tá bom? Tem a parte que é de marcenaria, né? Aqui no caso dela, a gente tem lá no cantinho, lá perto da janela, ó, a gente tem um aparador que seria sob medida para colocar a máquina de café expresso dela e guardar algumas outras coisas. Então era sob medida. O que a gente fez? A gente mandou para ela contratou avulso, porque isso não tá na nossa consultoria. Tem alguns produtos avulsos que você pode comprar complementares à consultoria. Então ela contratou esse detalhamento da marcenaria e a gente mandou para ela o detalhamento e explicou como que ela faria esse orçamento com o marceneiro. E mandamos também uma referência de preço, que é a daqui. Aí eu mandei, olha, se fosse fazer aqui, seria mais ou menos esse valor. Para você também ter uma referência, porque às vezes você nunca mexeu com isso, o marceneiro vai te passar um preço que você vai ficar sem referência. Então a gente tem esse cuidado de mandar uma referência para os nossos clientes. E ela queria executar em 2 etapas. Então a gente fez a consultoria do ambiente todo, mas ela ia executar em etapas. Então isso também fica tranquilo se você segue esse passo a passo. Por isso que eu falei, gente, anota tudo, porque lá no início da live eu falei, lembra? Você não precisa executar tudo de uma vez, você pode executar o passo a passo, mas para cada ambiente você tem que fazer o passo a passo, tá bom? Para os nossos clientes a gente faz também, quer ver? Deixa eu mostrar, deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui. Um shop list que a gente chama, tá? Então isso você vai fazer também, tá bom? Você vai pegar a poltrona que você quer, você pegou as medidas dela, ela fica boa no seu ambiente, você anota poltrona tal, com a medida tal, e eu vou querer mais ou menos na cor tal, e eu encontro na loja tal, tá? Pra te direcionar. Para você não ficar perdido na hora que você começar a comprar as peças para o seu ambiente, tá? Porque senão, se você não faz isso, você compra um sofá que não combina com a poltrona, que não combina, entendeu? Se você tá com isso esquematizado, fica muito mais fácil, tá? Para os nossos clientes da consultoria, a gente faz esse shop list. E aí a gente manda poltrona tal, do nome tal, da loja tal, com as medidas tais, o revestimento tal, e coloca o link, até o link, gente, a gente manda pro cliente. Para ele só clicar no link e comprar a poltrona. Então a gente facilita bastante a vida dos nossos clientes, porque a gente gosta mesmo, tá bom? A gente tem uma equipe super treinada para fazer a parte de consultoria, uma equipe separada da equipe de arquitetura, né? Então eles já estão acostumados a fazer isso, então pra gente fica mais tranquilo. Então para todas as propostas de consultoria que a gente faz, todos os projetos de consultoria, a gente manda esse shop list todo prontinho, tá bom?
Se você quiser fazer com a gente, entra lá no site, faz a aplicação que está lá no site, faz a aplicação lá, a gente vai receber seus dados e aí a gente pode te ajudar. Se você for fazer sozinho, segue esse passo a passo, tá bom? Tempo de execução. Vamos conversar um pouquinho sobre tempo de execução? Não tem um tempo pré-definido, gente. Não tem, é no seu tempo, né? Vamos supor que você escolheu a sala. Vamos voltar lá para a história do sofá. Não, Marcela, eu resolvi que eu vou dar o pontapé inicial com a sala. Então, eu vou pensar qual que é a primeira coisa que eu vou fazer na sala. Mas eu já tenho que estar com o plano de ação todo pronto, para eu não fazer o picadinho do ambiente. Eu posso fazer um ambiente, depois outro ambiente, depois outro ambiente. Ou eu posso fazer este ambiente em etapas, desde que esteja tudo organizado, para eu não me perder no meio, entendeu? É isso, é o que a gente faz para os nossos clientes. Às vezes eles não executam tudo de uma vez, entendeu? Mesmo que seja no mesmo ambiente. Eles executam, por exemplo, esse mês eu posso comprar o sofá, mês que vem eu vou comprar a poltrona. Então a gente já faz isso. Com esse shopping list ele consegue ir comprando sem se perder, entendeu? O problema é, se você não faz isso, você se perde no meio do caminho. Então é isso que eu não quero que aconteça com vocês, tá bom? Tempo de desenvolvimento de essa consultoria que a gente faz, só para vocês terem uma noção também de ter gasto de tempo que a gente faz com esse planejamento, tá? Um projeto de arquitetura, vamos supor, um projeto de reforma de um apartamento inteiro. A gente faz muito isso aqui em BH. A gente leva em torno aí de 3, 4 meses para desenvolver o projeto de um apartamento inteiro. Se for um projeto de uma casa, a gente vai levar aí no mínimo uns 6 meses, 5 a 6 meses para desenvolver, porque aí são muito mais detalhes. No caso da consultoria, é muito mais rápido. É muito mais rápido. Dependendo da quantidade de ambientes, a gente consegue atender nossos clientes com 15 dias. Então, assim, não vai te tomar tanto tempo assim, tá? Faça o planejamento porque não vai te tomar tanto tempo assim. Lógico que aqui as meninas estão treinadas, já estão acostumadas a fazer isso há muito tempo e tudo mais, mas você também vai conseguir com um pouquinho mais de tempo, mas vai conseguir. E pode contar com a gente também, caso você queira, né? Você pode contar com a gente. Essa consultoria, deixa eu só abrir um parêntese aqui. A consultoria Transforma, a gente consegue atender o Brasil todo porque ela é para clientes que não querem quebra-quebra, tá? Se for derrubar parede, se for fazer esse tipo de coisa, a consultoria não cabe, tá? Teria que ser um projeto de arquitetura mesmo. Então, a consultoria é para pequenas reformas sem mudanças estruturais. Combinado? Só para deixar isso claro, porque às vezes fica parecendo que a gente consegue fazer tudo com consultoria. Não é assim, tá? A gente consegue fazer essas pequenas mudanças. Combinado? E o que tá incluso nessa consultoria, né? E isso que eu tô mostrando para vocês, tá? Exatamente isso. Eu vou mostrar agora como que a gente manda as imagens para os nossos clientes. Por exemplo, nessa mesma sala, tá? A cliente, neste caso, contratou um serviço avulso porque ela queria colocar uma parede de travertino na Vona. E aí a gente conversou muito sobre isso, ela contratou esse serviço separadamente, e aí a gente fez o detalhamento, tá vendo? De como que ela ia assentar essas peças. Acabou que a gente optou pelo porcelanato e não o travertino natural, porque o travertino natural estava muito caro e ela não queria. Então a gente optou pelo travertino, o porcelanato, e ela queria muitos perfis de LED na parede, no porcelanato. Então a gente detalhou, tá vendo esses rasguinhos que tem na peça mais do cantinho lá? Isso aí são perfis de LED. Depois eu vou mandar foto, assim que ela me mandar as fotos de como que ficou pronto, eu coloco aqui no Insta pra vocês verem, tá? Ela já me mandou de como que tá o caminhamento da consultoria e eu vou colocando mais. E no caso ela teve que contratar também uma parte elétrica, né? Pra como que ia chegar a iluminação aqui nesse
nesses rasgos, tá? Então ela contratou a consultoria, o elétrico e o assentamento das pedras. Então é possível, porque não teve quebradeira e não teve mudança estrutural. E ela vai conseguir fazer de longe, porque a gente passou todas as instruções segundo esse caminho que eu tô passando para vocês, gente. É o mesmo caminho, tá? Vamos lá para como a gente manda as imagens. As imagens a gente manda de duas formas, o cliente escolhe, tá? A gente manda assim, que aí é um 3D, que é o padrão da consultoria. Tá vendo a sala dela? Aquela planta baixa é essa sala aqui. Aqui tá os rasguinhos lá no cantinho, tá vendo? Perto do quadro, os rasguinhos de LED, o sofá que ela aproveitou e só trocou o tecido, a cortina que ela aproveitou, a gente usou a mesma cortina dela. Essas poltronas estofadas clarinhas, ela já tinha, a gente aproveitou também. A outra poltrona é nova, a gente mandou a indicação certinha de qual poltrona. Ou seja, a gente fez aquele passo a passo, todo certinho, e mandamos tudo para ela poder executar. Não é legal? E ela pediu também que ela queria ver isso de forma mais realista. E aí a gente mandou para ela as imagens mais realistas. Olha que lindo, gente! Olha que lindo. Essa foi uma das imagens que a gente mandou para ela. O sofá é o dela, lá o LED no travertino, os LEDs no teto. A cortina é dela, o sofá já era dela, as poltronas também. Esses dois banquinhos também ela já tinha, né? Você vê que é uma pessoa de bom gosto, né, gente? As peças são lindas. Então, foi tranquilo trabalhar essa consultoria. Foi muito prazerosa, na verdade, trabalhar essa consultoria. Olha aqui um outro ângulo da sala. Olha o tanto que ficou legal. E ela conseguiu executar, ela falou que já tá pronto, só não me mandou as fotos ainda. Então, assim que tiver, eu coloco as fotos do real aqui, tá bom? Não ficou legal? E é tranquilo de fazer. Então, não tem desculpa para não cuidar da sua casa, gente. Tem que cuidar para você ser mais feliz lá, né? Aí, no caso, né? Gente, vamos lá retomar o plano de ação. Só para finalizar aqui. Cadê, gente? Sumiu. Aqui. Então, para cada ambiente, o que você vai fazer no seu plano de ação? Primeiro, você vai identificar quais os ambientes que você quer transformar, tá? Aí, para cada ambiente, você vai seguir esse passo a passo. Tá? Identificar todas as suas necessidades. O que você tem que você pode aproveitar, o que você precisa comprar, o que você quer que tenha, tá? Fazer o levantamento das medidas, colocar lá na planta baixa, igual eu te expliquei. E depois vir fazendo as pesquisas de referência, tá? Eu quero esse estilo, eu quero mais ou menos esse jogo de cores, esse tipo de referência que você vai buscar. Tá? Em seguida, você vai fazer o desenvolvimento do layout. Onde que você acha que vai ficar melhor colocar o sofá, onde que vai ficar melhor colocar a poltrona. E você vai desenhar isso, desenha à mão mesmo, gente, no papel, tá? Caso você queira ajuda para isso, a gente tá aqui, mas você pode também fazer você mesmo com esse croquis no papel, tá? Só não esquece de puxar cada item que você colocou no papel, você puxa e escreve o que é. Por exemplo, escolhi o sofá de 2 lugares da OPA, modelo tal, na cor tal. Puxa lá a setinha e escreve. Escolhi o tapete tal, puxa lá e escreve tudo que você escolheu do sofá também, tá? Para todos os itens, combinado? Para todos os itens. Definição da paleta de cores e texturas, eu também já expliquei. Faz isso para todos os ambientes, tá? Nesse ambiente eu quero usar essa paleta de cores, eu quero os tons mais esverdeados com os tons neutros. Nesse outro eu quero usar todos os tons. Então você que vai definir isso, tá bom? E definindo isso tudo, aí só aí você começa a fazer a execução, tá bom? Não esquece, tem que estar tudo isso prontinho para você fazer uma execução que vai ficar correta,
e não vai fazer você perder tempo e dinheiro, tá bom? Gente, foi um prazer imenso estar aqui com vocês a semana toda. Eu adoro dar dicas, adoro esse espaço aqui, eu acho que tem tudo a ver comigo, sabe? Tem a ver com o meu jeito de ser, tem a ver com a minha fé, tem a ver com tudo. Eu adoro. Então, podem contar comigo que mais pra frente vão ter novos desafios aí pra gente compartilhar, tá bom? E lembrando que quem se sentir inseguro para fazer isso ou quiser contar com a nossa ajuda, entra lá no site www.marcelacarvalho.com.br, vai na abinha consultoria e faz a aplicação. Nós vamos receber seus dados e aí a gente entra em contato com vocês. Eu não prometo entrar rápido em contato, tá, gente? Não fiquem chateados comigo. O escritório tá muito cheio no momento. E a gente tem uma equipe pré-definida para consultoria. Eu não posso tirar ninguém da equipe de arquitetura para fazer consultoria, porque são treinamentos diferentes, tá? Então a gente tem poucas vagas para consultoria nesse momento. Então pode ser que eu demore um pouquinho para te responder, mas eu vou responder. Prometo, ou eu ou alguém da minha equipe. Aqui a Luísa tá aqui na live, tá vendo tudo. A Luísa trabalha comigo, a Larissa também tá. Então, assim, alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você caso você queira a nossa ajuda, tá bom? Pensa o seguinte, e isso tá em todas as minhas propostas de trabalho, eu falo para todos os clientes. A arquitetura tem que ser para todo mundo. Para todo mundo, tá? A arquitetura faz a gente se sentir melhor nos espaços. E todo mundo merece se sentir super bem na sua casa, tá? Vou repetir de novo a frase que eu repeti a semana inteira, tá bom? Cuida da sua casa, que a sua casa cuida de você. Tá bom? Foi um prazer, agradeço a todos que participaram do nosso desafio. Foi muito legal, muito obrigada pela presença de todos, pelas perguntas que eu recebi, pelo carinho, tá bom? E a gente vai pensar em alguma coisa pra gente fazer nova pra vocês um pouquinho mais pra frente, tá bom? E conta com a gente caso você queira a nossa ajuda, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus.